Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a Carta de Veneza de 1964. Inicialmente, as cartas patrimoniais, elas regem a salvaguarda dos monumentos e elas recomendam, respeitar esses conjuntos históricos, esse monumento e, sobretudo, a vizinhança, o local onde ele está inserido. Desde as primeiras reuniões que começaram a acontecer para organizar o Congresso de Veneza em 1964, já estava em pauta criar uma organização para especialistas em monumentos. E essa proposta, ela deriva da ideia de congressos anteriores, em especial ao primeiro Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos em Monumentos Históricos de Paris, que ocorreu em 1957. Bom, posteriormente, em maio de 1964, vai ocorrer o segundo Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos em Monumentos Históricos, que vai ocorrer em Veneza e que vai representar, e que vai dar início ao desenvolvimento desse documento técnico chamado Carta de Veneza. Desse encontro, então, como eu disse, surge esse documento que vai ser um guia sobre a conservação e a restauração de monumentos e sítios históricos. Além disso, o Congresso de Veneza, ele criou também o ICOMOS, que foi o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, que foi um conselho de especialistas que iriam trazer pautas e iriam estudar um pouco mais e discutir sobre a conservação e essa restauração desses monumentos e desses sítios históricos. Era um comitê, um conselho especializado nisso. Esses dois episódios, tanto a elaboração do documento que deu origem à Carta de Veneza, tanto a criação do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, eles foram importantes esforços que deu origem a esse congresso e que foi muito satisfatório o desenvolvimento desses dois produtos. E quando a gente vai tratar de bens culturais, principalmente hoje em dia, atualmente, são feitas muitas menções à Carta de Veneza. E não só a Carta de Veneza, mas a cartas patrimoniais. Porém, a Carta de Veneza, ela é um documento fundamental para a preservação de obras e conjuntos arquitetônicos. Porém, ela tem sofrido particularmente pela falta de reflexão mais aprofundada para expor esses termos relevantes e que podem oferecer e dar origem a vários outros documentos importantes. Então, atualmente, ela tem sofrido um pouquinho sobre a questão de interpretação e de como utilizá-la, Então, porque essas cartas, como eu disse, elas não são legislações, elas vão a partir da interpretação do profissional que vai utilizar dos seus princípios e das suas diretrizes para estar amparado dentro de alguma normativa, dentro de algum conceito, de uma crítica no momento de uma intervenção. Então, a Carta de Veneza ela é uma carta muito utilizada, porém ela tem sofrido um pouquinho, pela falta da sua reflexão, pela falta de uma reflexão um pouco mais aprofundada sobre as intervenções e as conservações em monumentos e sítios históricos. Então, dessa forma, as cartas patrimoniais no geral, elas não são um receituário para utilização e nem um instrumento de causa e efeito. É necessário você ler, compreender a sua natureza, por que eles lançaram essa carta, por que eles lançaram esse documento, interpretá-la e incorporar ela na prática ao longo do tempo e assim poder dar uma forma de fundamentar
né, de fundamentação na hora de trazer as teorias, né, trazer as complexidades, trazer as informações de determinada intervenção. A Carta de Veneza, ela foi dividida em vários artigos, né? Ela foi escrita em artigos. Ela parte desde a definição, vem a questão da preservação, vem a questão da finalidade, a conservação, a restauração, as escavações, os documentos, as publicações. Ela tem várias etapas e todas essas etapas elas trazem um artigo pertinente, né, a cada uma dessas temáticas. Então, quando a gente começa a ler a carta, a gente vê o desenvolvimento desses artigos que trazem em relação a uma iniciativa, né, como eu disse, que vem da definição do monumento. Então, eles trazem todas as definições, todos os conceitos, né, da Carta de Veneza. Depois, a definição da conservação e restauração. É o momento que ele começa a discutir sobre esse documento. Então, é importante depois dar uma lida, dar uma interpretada mais aprofundada sobre essa temática. Um outro ponto muito importante da Carta de Veneza, que é muito marcante, é que ela trata de um restauro crítico. Ah, professor, o que é esse restauro crítico? A Carta de Veneza, ela é herdeira direta desse restauro crítico. Esse restauro crítico é uma ação que passa a ser entendida como um ato crítico e ela está indiretamente ligada à teoria brandiana. No nosso próximo conteúdo que nós vamos aprender, a gente vai falar sobre os teóricos do restauro. E esses teóricos do restauro são vários pensadores, vários críticos que vão tratar a questão da restauração. E essa teoria brandiana vem de Cesare Brandi, que foi um importante pensador desse movimento. Então, ela tem essa teoria brandiana, ela tem esse ato crítico, ela vem desse restauro crítico. E esse restauro crítico, ele, como eu disse, ele é um ato crítico no qual se expõe o valor de uma ideia e de uma apreciação, sendo decisivo na hora de escolher o que deve ser preservado, o que no caso da arquitetura é uma solução, né? E o que deve ser descartado, o que deve não ser preservado, o que deve sofrer uma intervenção maior. Então, ela traz esse ato crítico, essa teoria brandiana, ela tem essa ação, né? Ela promove essa ação no momento, né, da restauração, de qualquer intervenção que você vir a fazer sobre alguma edificação. Então, isso a gente vai discutir um pouco mais sobre esse restauro crítico quando a gente tratar dos teóricos do restauro. Só dei só falei um pouquinho disso porque quando vocês virem, né, a Carta de Veneza, vocês podem se deparar com essa questão do restauro crítico e dessa teoria brandiana, que vem, né, dessa expressão, esse ato, né, mais articulador dentro do aspecto da restauração. Bom, então nós falamos da Carta de Atenas de 1931, que vai tratar os monumentos e o patrimônio histórico, né, e artístico. Nós falamos da Carta de Atenas de 1933, que vai tratar da racionalização e do urbanismo, né, funcional, da industrialização, e a Carta de Veneza, que tratou sobre a preservação e a conservação de sítios e monumentos históricos. Bom, agora eu vou citar algumas outras cartas que eu julguei que podem vir a ser importantes. E essas outras cartas, não que elas não sejam tão importantes ou menos importantes, elas têm a sua relevância, né, dentro do seu conceito, do seu âmbito e de sua proteção. Mas, como são muitas, eu resolvi trazer a Carta de Veneza e a Carta de Atenas, que são alguns dos documentos principais, foram o pontapé inicial, foi ainda quando estava começando a surgir, sobre as preocupações da preservação, como as cidades estavam se comportando, porque as outras elas vão se desenvolver um pouco mais em cima disso, vão ser uns documentos mais técnicos, que vão trazer essa releitura, vamos colocar um pouco mais de contemporaneidade, vão ser discussões um pouco mais
atuais sobre esse campo, né, da cidade e do seu patrimônio, tá? Então, nossa próxima parte eu vou falar um pouquinho sobre algumas outras cartas que eu considerei importante dentro desse assunto.